Agora eu tenho o verbo agradecer. E o agradecer ele pode aparecer como? Transitivo direto quando refere-se a coisa. Agradeci o presente. Então eu agradeci o quê, né? O presente. Eu estou me referindo a uma coisa que no caso é presente. Veja que depois do verbo agradecer eu não tenho preposição. Então é verbo transitivo direto. Agora ele é transitivo indireto quando ele se refere a pessoa e eu tenho a preposição a. Vejamos o exemplo. Agradeci ao amigo. Então eu agradeci a quem, né? Ao amigo. Eu tenho a preposição a, né? Logo depois de agradeci. Então agradeci é um verbo transitivo indireto, nesse caso. E ele ainda pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quando isso acontece? Quando eu tenho os dois objetos. Um objeto direto e outro objeto indireto. Agradeci o presente ao amigo. Agradeci o quê? O presente, objeto direto. A quem? Ao amigo. Preposiçãozinha a, objeto indireto. Então, já que eu tenho os dois objetos, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos como fica então o verbo agradecer no nosso esquema. Aspirar. Então, o verbo aspirar ele pode aparecer como transitivo direto, quando ele tem o sentido de sorver e absorver. Nós já vimos isso num exemplo anterior. O doente aspirou o álcool. Então, o verbo aspirar aí tem o sentido de sorver, absorver, né? Então, ele vai ser transitivo direto quando ele tem esse sentido, né? O doente aspirou o quê? O álcool. Verbo transitivo direto, aspirou. Ainda vai aparecer como transitivo indireto no sentido de almejar, pretender, seguido da preposição a. Vejamos então o exemplo. Eles aspiram a 1 mês de férias. Nós já vimos esse exemplo. Então, aspirar aí, depois do verbo eu tenho um a, e esse aspirar tem sentido de almejar. Eles almejam a 1 mês de férias. Então, quando tem o sentido de almejar, é verbo transitivo indireto. Vejamos como fica o verbo aspirar no esquema. Verbo assistir. O verbo assistir pode aparecer como transitivo direto, se tiver sentido de dar assistência. O veterinário assistiu o gato com dedicação. Então, aí o assistir tem sentido de dar assistência. O veterinário deu assistência, né, ao gato. Então, aqui o verbo assistir ele é transitivo direto. Pode aparecer também como transitivo indireto, mas com sentido de presenciar, ver, e com a preposição a. Então, eu tenho como exemplo, gosto de assistir aos Jogos do Santos. Assistir aí com o sentido de ver, seguido da preposição a, né, que está aí em vermelho. Então, aqui eu tenho assistir como verbo transitivo indireto. Ele também vai ser transitivo indireto quando tiver o sentido de caber, pertencer, com a preposição a. Então, veja lá. Assiste ao técnico o trabalho de escalar o time. Então, né, pertence aí, né, cabe ao técnico o trabalho de escalar o time. Então, quando assiste tem sentido de caber ou pertencer, verbo transitivo indireto, e eu ainda tenho a minha preposiçãozinha aí depois de assiste. E ele ainda pode ser intransitivo, com sentido de morar, né, residir. Então, o carioca assiste na cidade do Rio de Janeiro. Então, o carioca mora, né? O carioca reside na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando aí que verbo intransitivo é aquele que eu não preciso de complemento, né? Então, se eu só coloco o carioca mora, tudo bem. Eu já tenho o sentido completo da minha frase. Onde ele mora, aí vai ser um adjunto adverbial de lugar, que no caso, né, a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos ver como fica o verbo assistir no nosso esquema.